Boa noite, estamos aqui no nosso podcast Negócio Fechado. A gente vai repercutir o programa dessa semana, que foi o pitch da Pediu Pharma. A gente tem essa forma da gente apresentar o ecossistema, apresentar as negociações, que é na segunda-feira a gente apresenta a negociação, o pitch lá que foi feito na Tech Incubadora. E nas quartas-feiras a gente traz aqui alguém, normalmente que participou do programa, para conversar um pouquinho mais, para a gente conseguir falar o que não deu para falar naqueles 15 minutinhos do programa. Eu estou aqui hoje com o Frederico Fiuza, que é sócio da Pediu Pharma. O Guilherme estaria conosco, não pôde estar porque ele acabou ficando desembarcando, tinha ali uma logística que estava tudo certo para funcionar, mas não funcionou. Ele estaria aqui com a gente, mas em vez de fazer um programa com duas pessoas, a gente faz com uma só, com o Frederico Fiuza, meu amigo. Boa. Bom, a gente está gravando à tarde, mas como o programa passa à noite, boa noite. Boa noite, meu amigo Henrique. Tudo tranquilo com você, cara? Caminhando, o Frederico Fiuza, a gente costuma chamar ele às vezes de Frederico, às vezes de Fiuza, às vezes a gente chama ele de coisas que a gente não pode falar aqui. Não pode não. Você não é meter essa, né? Lendário 13. Pois é. O Lendário 13 é que ele fez graduação comigo e tem aí uma história que o apelido dele acabou sendo 13 durante a faculdade. Que não tem a ver com política, deixa bem claro, por favor. Não, era por causa das 13 colônias dos Estados Unidos e até chegar essa história a gente levaria o podcast inteiro falando sobre isso. Mas o Frederico, ele é o CTO da Pediu Pharma. Isso aí. E já começa explicando pra gente o que é o CTO ou CTO. Beleza. Primeiro, dar boa noite, apesar de ser de tarde aqui, boa tarde, né? Mas boa noite a todos que estão ouvindo. Começando da pergunta, o CTO é o chefe de tecnologia da empresa. É a pessoa que pensa toda a solução tecnológica para fazer com que uma ideia saia do papel e chegue até o mercado. Então, todo o parque tecnológico, todo o ecossistema tecnológico, todas as ferramentas, incluindo o recurso humano também, passa pelo CTO para botar o projeto para rodar. Eu acho muito interessante esses termos que a gente tem nesse mundo de startups, nesse ecossistema, etc., que quem faz ali a gestão executiva da empresa, que seria o presidente da empresa, hoje a gente chama de CEO, que é chefe do escritório executivo. Isso mesmo. O CTO é o chefe do escritório de tecnologia ou tecnológico. Aí tem o CFO, financeiro, que é o financeiro. De marketing. Eita, se eu não sei. CMO, que é o de marketing. É um jogo muito bonito, né? Tanto que a gente costuma falar que tem o C-Level, né? Eu tô aqui fazendo uma formação, um curso para C-Level, que são pessoas que lideram esse tipo de escritório. Tirando aí São nomenclaturas que inventam, mas vamos ser bem sinceros. São sinceros. as purpurinas, né, do ecossistema. Cara, mas vamos ser bem sinceros. Quem começa a empreender é apenas um título para o mercado saber, mas você faz tudo, né, cara? Isso é importante. O que você fez na Pediu Pharma? Aliás, tem como começar tudo. O comecinho? O Guilherme falou lá no programa. Vai lá. O Guilherme falou no programa que aquela história do pitch dele, que foi a avó dele, que precisou, etc. Essa parte a gente viu no programa. Mas como é que foi o começo da Pediu Pharma? Como é que ele chegou até você? Ele fala no programa sobre você? A história começou com... dizer da minha história, né? Em 2013, 2014... eu montei uma fábrica de software aqui em Campos. E eu sentia... Foi um risco. HCEA, como é que era? Ésia, né? Ésia. Eu, meu grande amigo André e mais alguns outros desenvolvedores, André Escocardi. E foi no período que eu fiz a pós, lá no IF. E no finalzinho, que eu estava saindo da empresa por conta do mestrado. Só que assim, em pouco tempo, pra você ter uma ideia, o mercado estava tão carente em Campos, eu não tinha noção. Mas eu saí de um faturamento de R$5.000 em 2015 e lá para 2018, faturamento anual, tá? Uhum. Lá para 2018 foram quase R$200.000 que a gente teve de faturamento. Então você vê assim, em plena crise, o crescimento exponencial que teve de algo que a gente esperava que o mercado não fosse responder assim. Mas enfim, minha filha mais nova tinha nascido, tinha passado para o mestrado. Amigavelmente... A sua filha mais nova tinha passado para o mestrado? Não, minha filha mais nova tinha nascido e eu tinha passado para o mestrado. Lá no SAEG. E aí eu conversei com meu amigo André, falei assim, André, não vai dar, eu vou acabar falhando aqui na empresa, e deixei a empresa. Só que nesse tempo, eu e o André e a ESA, a gente deixou um legado de tanto software cliente que a gente fez. E durante o período que eu estava fazendo o mestrado lá, muitas pessoas me ligavam e eu nunca tive interesse de pegar nada extra, só fazer uns freelas ali, mas de montar alguma coisa mais minha. Eu já estava mais pensando em voltar alguma coisa no mercado. Eu lembro que você botou um produto no mercado, que antes você trabalhava como uma software house, né? Você fazia software por demanda.
Aí você colocou onde acumulação de pontos no mercado. E Isso. funcionou bem. Como é que foi aquilo? Funcionou, foi um programa de fidelidade chamado Fielgo. Foi antes de chegar no Super Bom e tudo mais, gente, o nome é terrível. O nome, pra você ter ideia, ele foi uma inspiração do Pokémon GO. Olha só, não tinha como dar certo essa porcaria. Não tinha. Cismar Fielgo. E aí, assim, eu fui voto vencido na hora do nome, né? A gente tem que aceitar isso também. Mas a gente tentou rodar, não rodou. Tentamos acessar os grandes, não conseguimos rodar. A ideia era boa, a pegada era boa, mas a gente era pequeno, era desconhecido. Quem comprou muito a minha briga, digamos assim, foi o pessoal do FBC ali no início. Lá. Eu usei muito lá. Eles compraram um pouquinho a briga, mas não, enfim, não deu muito certo. Mas além disso, eu lancei algumas outras startups. A Saluber, por exemplo, o início da Saluber foi lá com a gente na ESE. Isso eu não sabia. Aí ela começou com um nome chamado Alcance Saúde. Foi a primeira versão da Saluber, dizer, o MVP da Saluber. A primeira versão da Saluber foi o Alcance Saúde. E ali que me deu um estalo, porque o que eu verificava no mercado de software, no mercado de tecnologia, no mercado de inovação, no mercado de startup, eu verifiquei que muitos clientes que a gente fazia sistema, eles terceirizavam o que eu considerava que era o core do negócio. O core é o núcleo, né? Sim, core business. Core business. E aí, o que é o core business de uma fintech, por exemplo? Fintech é uma organização financeira. Uma startup que trabalha com a parte de finanças. Isso. O tech é de tecnologia. Então, toda empresa tech, health tech, fintech, retail tech, que é de varejo, marketplace, que tem o tech também, enfim. O core dela é a parte tecnológica. E você sabe também, como eu, que a tecnologia evolui. Mas vamos lá botar em panos limpos que tech, na maior parte das vezes, a gente está falando de desenvolvimento, de alguma tecnologia digital, mas a gente tem aí também algumas agritechs, que é a tecnologia toda do campo também. Também, mas... Sim, mas aí eu tô só botando assim que... enfim, botando os pingos nos is, né? Que o tech que você está falando é mais do desenvolvimento. Isso. Que você é extremamente transversal nas áreas do conhecimento. Exatamente. E nem questão só de desenvolvimento de software, mas como você citou a Agritech, por exemplo. A parte de hardware livre... Sério mesmo, né? Que você deixou o seu celular... Não, e ó que eu mutei ele, cara. Impressionante. Deixa eu atender. Me dá aqui. Impressionante que eu mutei ele, é mole? Que absurdo. Pois e programa ao vivo é isso, tá? Pois é, cara. Deixa eu desligar aqui. Pede desculpas e vamos prosseguir. Mas foi minha esposa. Desculpas aí, vamos seguir. Voltando ao assunto, a parte técnica não é só a parte de desenvolvimento, tem também a parte de hardware no Agritech que você fala. E sempre há uma evolução. E os processos evoluem porque uma startup ela está sempre testando o mercado. Então, às vezes, uma solução que eu proponho, o mercado me aponta a outra, então eu tenho que pegar todo o meu ferramental tech e apontar para o outro lado e testar o outro lado e daí para frente seguindo. E foi com a Saluber, na época Alcance Saúde, que me deu esse estalo. Eu falei, poxa, a gente lança, mas uma das partes principais, não é a única, né, dessas empresas, eles não têm como tocar. Então eu falei, se tiver uma ideia legal, eu prefiro, ao invés de fazer o software, entregar e dar as costas, eu prefiro chamar para uma parceria. E fiquei com essa ideia na cabeça, saí. Aí chegou o Guilherme. Aí o Guilherme chegou, falou, me recomendaram você e tal. Sabe quem te recomendou? Quem? Eu. Então... Foi uma cerveja que eu tomei com o Guilherme lá no... Acho que ele chama de Centro de Compras da Pelinca ali. Ele tava falando da ideia dele, eu dando meus pitacos, etc. Eu falei, cara, tem esse aqui. Eu não sei se também ele procurou outros, deve ter procurado outros. Sim. Mas eu falei sobre ti lá pra ele e fiquei muito contente. Obrigado por recomendar, você viu como que o negócio rendeu, né? O interessante é que antes do Guilherme chegar, a gente na empresa pensou num produto similar. Mas a gente não foi à frente porque nós chegamos à conclusão na época que a gente não tinha duas pernas fortes. Apesar de a gente ter o tech não é tudo. A gente não tinha marketing e a gente não tinha comercial. Então, não tocamos à frente. Todo mundo desenvolvedor, ninguém tem essa pegada marketing comercial. Quando o Guilherme chegou com a proposta, ele chegou com um orçamento lá, né? Falou, tô com tantos mil assim para desenvolver o aplicativo. Antes de tudo que eu já estava passando, que eu já tinha passado, que o mercado me ensinou, eu falei assim, cara, esse dinheiro não vai dar para desenvolver. Aí você conhece o Guilherme, né? Negociador nato, né? Não, que isso, dá. Eu falei, cara, não dá. Vou te explicar por causa de que não dá. Porque você vai me pedir A. Quando eu começar a fazer A, você vai ver que A precisa de A mais B, mas eu já vou estar no meio do caminho. Eu vou incrementar o B, você vai ver que vai precisar do C. E quando você lançar no mercado, vai precisar do D.
Então esse orçamento não vai dar, porque a vida na parte de tecnologia de startup é assim. Vamos combinar o seguinte, eu abraço essa parte de tecnologia, você me dá tantos por cento da empresa, eu abraço, não preciso. E esse dinheiro que você teria, entre aspas, para me pagar, você não me paga. Você joga na empresa. Então, o primeiro investidor foi o próprio Guilherme. Ele falou, beleza, então eu vou pegar esse orçamento aqui e vou pagar isso, Guilherme. Você vai fazer o que você faz muito bem, que é marketing e comercial. Então, não precisa me pagar nada. E contou a história da avó, achei interessante, mas tem uma outra parte que ele geralmente não conta, poucas pessoas sabem. A história da avó me cativou, óbvio, né? Porque a gente vê como que isso tem impacto na pessoa. Mas a segunda história que me fez mais, assim, me interessar ali, foi que ele falou, poxa, Fred, eu amo minha esposa, quero ser pai, trabalho embarcado. O Pediu Farma vingando, eu não vou precisar embarcar mais. É, Aquilo ali que me ajudou, pensei, pô, eu vou lá, vou só pelo menos ajudar o sujeito deixar de embarcar para poder estar mais com a família. Aquilo ali também me ajudou. E aí a isso é gente bacana. iniciou o Pediu Farma. Excelente. A gente pode, de certo modo, dizer que o primeiro investidor, claro, a ideia foi do Guilherme, infelizmente não está aqui com a gente hoje, mas o primeiro investidor mesmo da Pediu Farma foi você, que É, dedicou o meu seu acreditou. tempo. E até o primeiro real cair, precisa ser o primeiro real bonito. Levou quanto tempo de você falou, olha, topo contigo. Aí eu lembro que foram mais ou menos 7 meses de desenvolvimento da tecnologia, Foi um tempo demais. até aí entrou o comercial para implantar isso nas farmácias, etc, para fazer as primeiras vendas, para cair o primeiro real desse seu investimento. Como é que foi? Ah, cara, o primeiro real do investimento vindo pelo Pediu Farm, não de investidor, acho que foi lá para 2020. E ele começou quando? Começamos operando a primeira versão que deu um susto na gente, que foi assim, caramba, a gente não esperava. Foi em maio de 2019 com o MVP que a gente lançou. E Guilherme fez umas contas rápidas lá de marketing, a conta de padaria, né? Eu falei, Fred, nesse mês aqui a gente vai ter uns 40 downloads se a gente der muita sorte. Pô, beleza, então 40 downloads, se a gente tiver muita sorte, a gente vai bater 40 downloads em maio de 2019. Pô, legal. Lançamos, tivemos mais de 400. Porra, 10 vezes mais. 10 vezes mais. Aí foi que eu falei, eita. Só que a gente não tava esperando que fosse dar esse boom, né? Não távamos esperando isso. Vai, Guilherme, a gente lançou um MVP pensando num MVP. MVP, não sei se todos estão familiarizados. Pode explicar. MVP é um produto mínimo viável para que possa entrar em operação no mercado final. Então, vou dar É um um exemplo. teste, né? É um teste. Vou dar um exemplo porque acho que fica fácil todo mundo entender. É um sapato, por exemplo. Um sapato, ele precisa ter sola para entrar? Precisa ter um solado. O sapato precisa ter cadastro? Ah, não, eu posso fazer um sapato autoajustável sem cadastro. Então, um MVP de um sapato tinha que ter no mínimo uma sola e que ele consiga se prender ao pé. Ele não precisaria do cadastro ali. Não tem um acabamento, não Não tem tem um brilho acabamento. final. Isso, exatamente. É A um. costura é rústica, você vai lá e Isso. grampeia ao invés de costurar. Você quer testar se a tua prova de conceito tá ok. Exatamente, mas testar em mercado, né? Levar para o mercado e ver se alguém vai pagar por esse sapato rústico do jeito que tá. Ele agrega valor de forma que mesmo ele estando inacabado, alguém vai botar 1 centavo. Se alguém botar, me pagar alguém que não seja um amigo de perto, né? É. Tem que deixar isso claro. Mercado é mercado. É, a sua mãe, sua avó, sua tia, assim, por mais que elas estejam bem intencionadas, não é mercado para você, não é parâmetro para você. E a gente lançou um MVP, só que o MVP não ia segurar. A gente viu que o MVP não ia segurar. E E já aí tinha 400 já downloads. tinha 400 downloads. A gente estava prevendo que quando batesse 1.000 e pouco, o sistema ia começar a dar um gargalozinho. O custo ia aumentar muito devido à técnica que a gente usou lá para pesquisar se as pessoas estavam perto ou não, usando o Google Maps e o Google Locals. E a gente vê que ia estourar um orçamento. E aí resolvemos, cara, a gente precisa fazer agora a versão melhorada. Precisa tirar esse MVP daí e fazer uma versão melhor. Foi aí que veio o primeiro investidor. Isso foi em setembro de 2019, quer Você dizer. pode falar em valores e quem foi? Cara, eu prefiro não que essa questão de número eu deixo com o Guilherme. É Mas pode falar melhor. quem foi, como é que ele surgiu, como é que foi essa história? É interessante que um dos nossos, da onde a gente menos espera, é sempre assim. Um dos nossos desenvolvedores, nós chegamos a ter 9 na empresa. 9 estagiários lá. E um desses estagiários tinha um amigo.
E da idade dele, novo, 20 e poucos anos, mas o moleque de visão, tá? O camarada de visão, conversando, ele, poxa, tem interesse e tal, sentou e negociou com a gente. E foi até uma briga, entre aspas, né? Porque ele queria comprar mais da empresa. E eu que insisti que eu queria menos. Por incrível que pareça, você queria menos dinheiro? Não, não é que eu queria menos dinheiro, que a gente entende que existem rodadas de investimento, né? Pré-seed, seed, Series A, B e C. E a gente tem que ter uma margem para chegar lá e negociar mais. É. Tem que ter uma margem. Você tem que deixar uma gordura. Se eu queimar muita gordura de início, quando chegar nessas rodadas aí, não vai ter muito que ser negociado. E ele quis ser mais agressivo, agressivo em aspas de comprar mais, tá? Nada de violência, não. Mercado mais agressivo na negociação. Tá certo, ele tá certo. E aí a gente, não, foi até um freio que eu coloquei, o Guilherme depois acabou comprando a minha ideia também, e acabamos chegando num valor interessante. Aí lançamos 2020, março de 2020, junto com a pandemia, saiu o Pediu Farma. Aí essa versão mais... É a versão um pouquinho melhor. E dali pra frente foi aperfeiçoando, pra frente foi melhorando. Teve a minha tese de mestrado, que foi uma inovação do Pediu Farma, que é aquele modelo matemático para rodar lá que eu fiz, junto com o professor lá, Frederico, meu xará. Um abraço para ele. Frederico Galache. Ele mesmo. E dali para frente ele foi aperfeiçoando. Muito bom, uma história muito bacana. Mas eu queria que você tentasse focar um pouquinho na ansiedade, no desafio que foi levar 7 meses desenvolvendo uma tecnologia. Porque às vezes esses marcos temporais eles não são muito claros. Mas você fez o acordo com o Guilherme e levou 7 meses para você conseguir entregar alguma coisa. Ou para lançar. Eu gosto de falar desses 7 meses porque o pessoal chega, tô com uma ideia. Você consegue fazer para semana que vem? Calma, Veloz. Não é semana que vem. Eu vou ter que estudar como é que funciona o banco de dados, como é que eu vou me conectar com as farmácias. Hoje vocês conseguem, em 15 minutos, digitalizar qualquer farmácia. Então, para você sustentar essa promessa, você tem que passar 7 meses desenvolvendo, estudando quais são os sistemas que as farmácias utilizam, aonde vai estar o dado, como é que você vai recuperar o dado, enfim. Você pode falar um pouquinho sobre esse processo de desenvolvimento para amadurecer a tecnologia? Claro. Essa semana eu vi uma frase do professor Rogério Ato que eu achei muito interessante, que tem muito a ver com a gente, né? Qual a diferença de um projeto de engenharia para um projeto de inovação? Basicamente, um projeto de engenharia, todos os métodos e processos estão conhecidos. Você pega aquele método e processo, você replica e você já sabe e espera o resultado final. E o projeto de inovação? Você aplica os processos de inovações, mas você nunca sabe qual vai ser o resultado final. É bem por aí. Você nunca sabe qual vai ser o resultado final. Você pensa uma coisa e o mercado olha e fala, não, gostei não. Próximo. Próximo. Isso daí não me apeteceu o coração, não. Muda aí. E foram 7 meses que a gente foi estudando e testando. Estudando e testando. Antes de se lançar no mercado final, por exemplo, a gente teve que achar alguns parceiros de farmácia para começar a ver como ia funcionar. Isso foi um exemplo claríssimo disso. Na minha cabeça de desenvolvedor, por exemplo, cenários distintos, né? Pô, como é que a gente faz? Beleza. O que o iFood faz? O iFood dá um acesso para o sistema, o cliente vai lá, cadastra o cardápio dele e beleza, todo mundo vai comprar. Aqui que a gente pensa, vamos fazer igual, né? Vamos botar lá, o dono do balcão, o camarada do balcão olhou para mim, olhou para o sistema. Ele falou, cara, você acha que eu vou cadastrar 6 mil produtos todos os dias e atualizar o preço no seu sistema? Aí, de jeito nenhum. Então quer dizer que você quer me vender, o que você quer me vender é me comer aí no mínimo uns 15 dias do meu tempo, só para alimentar o seu sistema. É isso mesmo que você quer? Se fosse um sistema que fizesse tudo, até valeria a pena, mas não, ele tem que fazer isso e agregar o trabalho dele. Bitcoin junto também valeria. Aí, e aí, Guilherme? Fred, aí que o mercado deu um soco na nossa cara. A gente tem 2 opções. A gente fica no chão se lamentando, não deu certo, ou a gente se prepara e vai cair para dentro. Mas, Guilherme, a outra solução que tem é a gente, nem sei se posso falar que hackear, que vão achar que eu tô hackeando o sistema dos outros, embora eu tenha feito isso. A palavra hack, ela quer dizer solução criativa. Isso, se dizemos assim.
A outra solução é a gente meio que meter o pé na porta no sistema das farmácias e catar os dados. Não, tá beleza. Aí vem o segundo problema, questão legal. Porque eu não posso sair invadindo, entre aspas, por favor, muitas aspas, sistema dos outros para pegar dado. Aí eu procuro, e advogado para dar parecer pra gente? Imagina, chegar para advogado, até que um falou assim, não, cara, olha só, presta atenção. Quando uma farmácia contrata um software, o software é da software house, ele paga a licença, tá certo. O dado, a informação, é da farmácia. É. Então, nada, não existe nenhum critério legal que te impeça que o dono da farmácia tenha acesso aos dados que já são dele. Então beleza. Aí a gente começou a pegar as informações direto da fonte. Foi o primeiro desafio ali. Esse foi um dos grandes desafios. Foi um desafio enorme, porque são muitos softwares de farmácia. Diferentes fornecedores, diferentes tecnologias. Deve ser, inclusive, diferentes bancos de dados. Diferentes bancos de dados. E a gente teve que aprender. Hoje eu falo... ODBC para tudo quanto é lado. ODBC para tudo quanto é lado. Eu falo com certo orgulho, porque assim, a gente criou um integrador universal. Tão bem visto, que no meio do caminho teve um outro projeto de integrar. Eu não vou falar da empresa nem nada não, mas enfim. Procurou o Guilherme, que deu certo para um setor, né? Não, vamos ver se a gente integra um outro sistema no e-commerce e tudo mais. Como a gente tinha feito um integrador universal, beleza. Fazer daí para frente agora é tranquilo. Eu consigo integrar hoje, por conta desse integrador universal, qualquer sistema, qualquer coisa. Se me der acesso ao banco de dados, se não der, eu tomo. Não é bem assim. A gente consegue fazer. Aí nesse período de 7 meses foi isso. O nosso desafio maior foi esse, de conseguir fazer com que a gente pegue em 15 minutos e pegue todas as informações da farmácia. E a cada 15 minutos a gente atualiza, porque não é apenas pegar, né? Porque se você parar pra pensar todo mundo pensa no iFood, mas a gente aprende mesmo na prática. O iFood não tem um estoque de lanche, digamos assim. Enquanto tiver pão e hambúrguer, ele vai fazendo. Você pede, o hambúrguer não está pronto. Ele vai lá no estoque, põe e coloca. A farmácia ela não fabrica o remédio. Ela tem uma limitação de quantidade de remédio. Isso. E o que a gente descobriu é que geralmente as farmácias trabalham com estoque reduzido. Porque nessa indústria, com D+1, ou seja, eles fazem um pedido num dia, no outro dia o produto chega lá. Então é muito possível que um remédio tenha de manhã na farmácia e à tarde já tenha acabado. Então não é apenas cadastrar o remédio, não era apenas pegar o remédio e cadastrar, beleza, mas a periodicidade para atualizar as informações de estoque. Então assim, acabou. E acaba daqui a meia hora, pode acabar. Então o desafio foi, além de cadastrar, manter atualizada a base de informação. Só a título de curiosidade, uma dica que você me deu, acho que você não se lembra disso, muito tempo atrás a gente conversando, você falou, cara, por que você não registra um log com todas as informações diárias dos preços da farmácia? Lembra disso? Na verdade, eu acho essa informação absolutamente fantástica para negócio. Bom, eu interrompi você, você não disse o que não, que é. É isso mesmo. Exatamente isso. Depois daquela dica eu conversei com o Guilherme, tem custo extra? É sempre assim, né? Empreendedor. Então, Guilherme, o espaço já está lá, vou ocupar espaço, mas Para quem está nos ouvindo, o que que era? Alguém faz uma busca. Você atendeu, maravilha, fez a venda. Você não atendeu, você tem uma demanda reprimida georreferenciada. Exatamente. E você consegue chegar com, olha, essa demanda reprimida georreferenciada, eu posso botar um exemplo hipotético aqui. Sexta-feira à noite, naquele bairro, tem uma demanda, até para ficar jocoso, para ficar ilustrativo, tem uma demanda de Viagra. Então você sabe que, aí você avisa para o dono da farmácia, nessa região aqui estão demandando muita farmácia nessa condição e não estão atendendo. Vai lá e faz o teu negócio. Exatamente. Aí, em vez de... A gente falou de Viagra de maneira jocosa, mas pode ser qualquer outra coisa. Tá dando o contrato de Viagra, pedir AS, uma dor de cabeça. Tá tendo dor de cabeça sábado de manhã aqui sempre. Pode ser até uma informação epidemiológica. Eu lembro que durante a pandemia, vários veículos de comunicação procuravam vocês para saber como é que estava a demanda de álcool. Foi. E aí, como é que tá o álcool? Tá vendendo? Onde é que tem álcool? Cara, eu me lembro que uma vez a gente fez um teste de álcool de uma farmácia, que ela comprou um caminhão caminhão mesmo. 2 caminhões de álcool em gel. Aí ela pediu pra gente fazer um disparo de notificação push. Notificação push é aquele que aparece em cima, pra quem não conhece, né?
Aí a gente ficou, cara, será que funciona? Será que não funciona? Cara, coisa de 15 minutos, vendeu 200. 200 mesmo. 200 frascos de álcool. Tem muito tempo que eu não tenho notificação do Pediu Farma. Tem Isso que não... ajeitar, a gente tá passando por algumas situações que precisa dar uma estabilizada em algumas partes Que é um dele. marketing bacana. Alguém tá com um estoque acumulado. Solta isso, o pessoal Mas compra. um princípio nosso no Pediu Farm é não ser invasivo, desde o início. Por mim, eu ia ser aquele bem chato, bem enjoado. E o Guilherme, ele sempre foi, não, cara, vamos manter limpo, vamos deixar as pessoas livres, não vamos encher o saco delas. Eu seria mais dessa parte. Mas o Guilherme, Realmente, como entende digitalmente mais, você é chato e pessoalmente... por aí. Mas você deu outra dica que eu acho que você não se lembra. O que você falou pra gente Mas foi o seguinte... antes de avançar essa segunda dica, a primeira funcionou, o Perfeitamente. pessoal gosta de receber esse relatório, ele é Perfeitamente. útil. Ou sabe o que é legal, Quando é que gente? vocês vão me pagar o royalties pelo isso? Se a gente acerta depois com alguma cerveja, ó, que eu nem bebo. Oh. Pô, cara, você sabe o que é legal nessa dica que você deu? O investidor, olha só, né? Como que agrega valor, né? Quando a gente abriu um mapa, a gente botou um nome de um remédio, ivermectina, sei lá, losartana. Ele começou vendo no mapa. O mapa de calor nos bairros, da onde estavam sendo solicitados cada remédio, e brilhou os olhos dele. Esse foi o segundo investidor, tá? Então, assim, Eu sempre imaginei que isso era fantástico. Você tá, mapear a demanda. mapear a demanda. E mapear a demanda por bairro, cara. É legal pra caramba. Porque a gente teve a curiosidade também, né? Abrir um mapa assim. Quais são os top 10 remédios pesquisados? Puf, jogava lá qual bairro. É óbvio que deixar bem claro pelo seguinte. Por questão da LGPD e também é uma política nossa. LGPD? É a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não conheço, você conhece, mas quem tá ouvindo não conhece. tá. Por isso que eu perguntei. Pela situação da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, as informações elas não são individualizadas. Eu sei que existe uma procura por um remédio georreferenciado, mas eu não sei que essa georreferenciada é casa tal, número tal, pessoa tal. Então, esse tipo de proteção a gente sempre se preocupou do início. Eu não vou apontar qual é a casa que está pedindo. O mapa de calor é na região sem essa situação direcionada. Mas a segunda dica que você deu era para registrar o histórico de preço diário das farmácias. Então, a farmácia A, ela tem 5.000 produtos. Ela enviou o histórico de preço hoje. A farmácia A enviou esse mesmo histórico amanhã. Aí a gente teria uma comparação do preço de todos os preços dela, do dia A, do dia 1 ou dia 2. E com isso a gente conseguiria ver a flutuação de preços de produtos. E a grande sacada foi, que você comentou na época, cruzando com informações externas. Dólar subiu, dólar caiu, o clima ficou mais frio. Por exemplo, quando fica mais frio... Eu lembro disso, que a intenção qual que era? Era tentar prever, utilizar ferramentas de inteligência artificial, mineração de dados. Eu trabalho nessa área e os nomes são os mais curiosos. Data Science, Data Analytics, enfim... E, na verdade, é Deep Learning, que, na verdade, você tem o Machine Learning, que é uma camada. Se botar uma segunda camada, vira Deep Learning. Eu acho isso fantástico. O pessoal do marketing científico É o marketing. Nossa, aí quando você vai ver, mas o modelo matemático é o mesmo. Eu só botei mais uma linha, enfim, mas eu lembro disso, que a ideia era isso, era tentar minerar, porque os dados ali... A mineração de dados, ela fica muito bacana quando você extrapola os dados que você tem. Tenta pegar o dólar, o clima, essas bases públicas, joga... Que de repente choveu, você vende aquele negócio da garganta, qual é o nome? Xarope. Aí choveu 3 dias depois. Olha que informação interessante. Choveu, supondo, não sei se é assim. Choveu 3 dias depois, você começa a vender vitamina C. Ou no dia seguinte. Enfim, a intenção era essa, eu lembro disso. Isso, e a gente acabou registrando isso também e tem alguns cruzamentos legais. A gente conseguiu ver a subida e queda de preço de alguns produtos, por incrível que pareça. E a gente usou isso também para um indicador muito interessante. Eu não sei se o Guilherme chegou a comentar, mas eu acho que você já conhece. De início a gente botou digamos assim, um contador de quanto que você economiza por mês. Era só um relatório que a gente queria ter para saber se estava tendo Saiu impacto. uma notícia, acho que segunda-feira, né? Que... Você viu essa notícia? Vi, acho que o Guilherme mandou para mim lá. Eu botei nos grupos Só que tava escrito um pouquinho equivocado. Não foi assim, ele deu a impressão que foi só 4.000 para todos, mas na verdade um único cliente nosso, em 10 meses, foi o relatório que a gente deixou ligado, um único, top 1 chamado, né?
Em 10 meses, ele usando o Pediu Farm e comprando pelo Pediu Farm, Eu li a notícia e tive a impressão que 4 mil todo mundo. 4 mil todo não, mundo não é grande. não. Uma pessoa economizou Uma 4 mil única pessoas. pessoa, no espaço temporal de 10 meses, economizou em torno de R$ 4.000 usando o Pediu Farm. E como que a gente fez essa conta, né? Como que a gente chegou nessa conclusão? Toda vez que ele pediu um produto pelo Pediu Farm, a gente sabe que a gente entrega o mais barato. E aí vai fazer um parênteses aqui, uma informação de bastidor. Num teste com o site da Droga Raia, tirando produtos de beleza, que lá não tem como bater mesmo, mas produtos genéricos e produtos éticos que falam, geralmente a gente ganha deles em 75% das vezes. Então, por exemplo, acetilcisteína. As farmácias de bairro têm uma tendência a vender muito mais barato que a Droga Raia. O próprio dipirona, que é para dor de cabeça, simeticona, esses remédios mais simples, mais similares, em geral, uma farmácia de bairro vende mais barato que a grande rede. Isso a gente descobriu no Pediu Farm. E como que era a conta que a gente fazia? Ele comprou, um exemplo, esse acetilcisteína, que é um xarope. Eu falo muito que minha filha toma, né? Uhum. Aí, quando ele pediu no Pediu Farma, eu verificava o seguinte. Bom, ele comprou por 13. Busca nas farmácias aí esse mesmo produto mais caro. Aí, bom, ele comprou por 13, mas a tal farmácia lá vende por 20. Essa diferença de R$ 7 a gente ia registrar. Então, ele poderia ter gastado até R$ 7 a mais. Então, ele economizou R$ 7. E durante o processo de um ano todinho, nosso cliente top 1 economizou mais de R$ 4.500. O top 2, 3.800. O top 3, 2.000 e pouco. Eu sei que os 10 primeiros, todos eles economizaram mais do que R$ 1.000. E você tem esse dado, que talvez foi o que chamou muita atenção, né? Que 4 mil, chega para 4 mil é pouco. Mas Pra 4 mil todo para mundo. uma pessoa, Pra não. uma pessoa, em 10 meses, com R$ 400 no mês. Não, Né? não. Para uma pessoa é muito, mas quando foi 4 mil, eu falei, pô, 4 eu olhei a matéria com desconfiança. Você sabe quanto que ele já economizou para as pessoas por ano total? Ah, cara, uma pergunta boa. A última vez que eu Porque vi... isso é interessante para você fazer botar num pitch, etc. Ó, a gente já ajudou a população a economizar tanto. O somatório geral, Henrique, que você fala... Eu tenho que olhar lá, mas no início tinha dado mais de 500 pau. Mas eu Meio tenho milhão. eu tenho que confirmar da última vez que eu vi. Tá desatualizado. Então, como eu vou tentar fazer um corte aqui. Vocês já ajudaram a população a economizar R$ 500 mil Período em... de 10 meses. Você, Foi o um corte. corte de 10 mil por ano. Botar meio milhão por ano. 2 meses para lá, 2 meses para cá. Vocês ajudaram a população campista a economizar R$ 500 mil em um ano com remédio. Todas as vezes que eles compraram no Pediu Farm. Tem que fazer o jabá, Todas né? as vezes que eles pediram no Pediu Farm. Isso que a gente não conta nem as vezes que as pessoas consultam e acabam indo pessoalmente comprar, que a gente sabe Deus porque fazem isso. Você sabe que uma vez eu estava tentando pedir no Pediu Farm e não consegui. Acho que eu mandei para você. Mandei muitas coisas para você no início. Aí eu fui numa drogaria, olha, eu ia comprar o remédio por tanto, mas eu não tô conseguindo não sei o que, e você faz por mim? Ela, não, que não sei o que, você tem que trazer o folheto, eu não tenho folheto não. Eu botei, olha, eu pedi o farma aqui, ela olhou e baixou o preço para eu comprar lá. Eu fiz também quando as farmácias estavam fechadas. Então todos os pedidos que rodaram pelo Pediu Farma nesse período de um ano, tá? Bateu mais de 500 mil, mas eu tenho que confirmar lá que eu acho que foi um pouquinho mais. No mínimo 1 milhão que você ajudou as pessoas a economizarem. Economizar. Aí esse 1 milhão vira cerveja, carne, churrasco. A gente dá mais liberdade, mais liberdade e poder, né? Porque o dono de farmácia nessa hora deve estar me xingando, né? Porque Tudo bem. o dono de farmácia deve estar me xingando. Mas lembra do princípio do Pediu Farma, da avó do Guilherme, da Sim. proteína da mesa? Meio milhão dá muita proteína. Dá muita picanha. E aí foi o que a gente pensou. Assim, o primeiro indicativo de sucesso, que sucesso é muito subjetivo, né? Sim. Mas o primeiro indicativo de sucesso que a gente gostou e a gente viu foi esse, que a gente queria. A gente queria que as pessoas sobrasse mais dinheiro para elas com remédio para comprar. Tivemos o primeiro sucesso. O segundo sucesso ele foi mais provocativo. O segundo sucesso foi que a gente medindo entre a gente queria impactar o mercado. Impactar o mercado de ponto de falar assim, as farmácias vão começar a baixar o preço por conta da gente. E teve um período, não sei hoje como é que tá, mas teve um período que foi engraçado, que lembra da notificação push?
Uhum. Um cliente fez uma promoção com um produto lá, ele botou, sei lá, R$10,99. O concorrente foi e botou R$10,95. Aí quando o sujeito entrou, poxa, eu fiquei sabendo que o produto tal tá R$10,99 na farmácia tal. Aí quando a pessoa entrava e pesquisava, ia pra farmácia de R$10,95. Dá uma briga aí. Pra gente foi o segundo critério de sucesso, que a gente queria impactar um pouco no mercado. Hoje está um pouco estabilizado, o marketing não está rodando muito bem, é até um dos motivos que a gente está buscando investimento. Quem está tocando, hoje assim, quem toca mais o Pediu Farma mesmo é o Guilherme, minha parte é só mesmo ver se está tudo rodando, e graças a Deus está tudo rodando direitinho, alguns ajustes, outros, mas nada muito sério. Quem está encabeçando mais é ele mesmo. Entendi. Mas vamos lá. A gente passou, vocês passaram pela primeira rodada de negócio, de investimento, etc. Estão lá na incubadora, ou estavam lá, vocês já são graduados, etc. Faz tempo que eu não te vejo lá no... Arrebentou o ar-condicionado, tô esperando consertar lá. Eu tive lá hoje, acho que estava consertado, não sei. Manda uma mensagem lá pro pessoal que eu Então não amanhã dizer. estou lá. Não, a Adriana falou que eu tava correndo atrás. De vez em quando eu troco as mensagens com a Adriana pra me ajudar, ela tá sempre me ajudando. Isso. Embora eu esteja graduado, eu acho que uma vez que passo pela Tech Campus, a Adriana nunca mais abandona a gente, né? Estamos lá para isso. Se tiver alguma outra ideia para graduar também, para incubar, Ah, com certeza, a gente tem. vai ter o segundo, aliás, na verdade, o terceiro edital do Startup Campus, que tá indo bem. Que ajudou a gente, tá? Exato, Ajudou eu pra falei isso caramba, porque gente. vocês participaram. Se tiver uma outra ideia de startup, não é a mesma, é outra, vocês podem. Acho que vocês são elegíveis para. Vocês em conjunto ou vocês separados, não sei se tem alguma outra ideia. Mas voltando para pedir o Farma, que era o que eu queria conversar com você. A gente não vai falar de valores, que isso já está claro, que aí tem toda a questão de sigilo, mas você pode falar da segunda rodada de investimento, quem eram os players, você já falou que o investidor, quando viu a demanda georreferenciada, ficou bacana. O que eu queria saber é como é que foi esse processo do segunda rodada de investimento e enquanto vocês foram avaliados. Não quer dizer o quanto que vocês receberam de investimento, mas olha, alguém achou que a Pediu Farma vale tantos reais. O primeiro investidor que ele declinou na hora de assinar o contrato, a gente foi no cartório, o Guilherme a gente assinou, quando levou para a esposa ligou, falou que não era para investir, enfim. Mas o primeiro investimento que a gente bateu mais de 1 milhão de valuation da empresa. E todos os outros dois seguintes mantiveram esse valuation. Esse valuation é acima de 1 milhão. Esse outro investidor, o segundo investidor... Você foi de um fundo mais estabilizado. O interessante é isso, porque assim, geralmente inicia com amigos, se for o que aconteceu no nosso primeiro investimento. O segundo investimento, ele já é um investimento, a gente considera ali um pré-seed, ou quase um seed, que é bem no início. E esse segundo investimento foi de uma firma que está na CVM, né? Então é uma empresa... CVM. Comissão de Valores Monetários... É um fundo regulamentado. Isso. Todas as operações de ações, de mercado, tem um órgão estatal, podemos dizer. Você pode dizer, né? o nome do fundo? Goods, eu sei que é Goods alguma coisa, Goods Venture. O Guilherme sabe mais de cabeça lá. Eu sei que tem Goods, eu não me lembro de cabeça. É do Anderson Goods? É dele mesmo, ele tá junto lá. Por um acaso tem contato dele. Gente fina pra caramba. Bacana. E aí já é uma empresa, assim, não é um amigo que senta e conversa, é uma empresa que tem todo um parecer técnico, para ser aprovado o investimento ali, precisa de um conselho para ver os dados da empresa, ver se está tudo certo, e aí... O que a gente chama isso aí é diligência, due diligence, Due diligence, isso aí. Que ele vai verificar se os seus dados são exatamente esses, se é consistente, ele assiste o seu pitch, mas ele desconfia dos seus números. Claro, sempre. Além do due diligence que você comentou a respeito dos Fala números, due diligence. Fala uma terceira vez. Não, meu inglês é péssimo. In English is not so good. Very accent in English. Ele analisa também os empreendedores, né? Sim. Uma das coisas que a gente aprendeu muito nesse mercado é que números, beleza, são frios, são números, beleza, eles apontam, eles direcionam e tudo mais. Só que existe também um fator humano ali, né? Eles querem saber quem é a pessoa que está por trás. Não basta se eu entregar números maravilhosos, mas dependendo de quem estiver por trás, tocando e tudo mais, eles têm algum receio. Você sabe que nesse momento de startup, de empreendedorismo, quando alguém chega e fala, eu não vou contar minha ideia para você porque alguém pode me copiar. Fala, esse cara não entendeu nada.
Eu ouvi muito disso, cara. Esse cara não entendeu, porque Eu ouvi quanto mais muito você disso. fala, Melhor. ideia boa, a gente tem 15 antes de levantar. Ideia não se vende, o que se vende é capacidade de execução. Então, um PowerPoint aceita tudo, papel aceita tudo. A pessoa que é empreendedora, que tem um espírito Outra história. empreendedor, que consegue tirar as ideias do papel, e isso tem que ser avaliado. Eu já vi muita gente conseguir captar recurso no papel. Pô, como é que alguém consegue captar recurso no Pitch sem provar nada? É porque a história dela, que já tirou 3 startups do papel, e aí ele, quando vai fazer um PowerPoint, a pessoa olha a pessoa, o empreendedor, Isso aí. não a proposta. Isso aí. É fundamental. Isso, eu falo que a culpa disso é de Hollywood, cara. Infelizmente, as pessoas assistem um filme como A Rede Social e acha que se você tem uma ideia roubada de alguém... Cara, assim, o Mark Zuckerberg não foi vilão, ele fez. Ele fez acontecer. E aquele outro cara, eu me esqueci o nome dele, que tinha criado o Napster, que colou nele e arrumou investidores. Tem essa história, eu esqueci o nome. Ele colou com o Mark Zuckerberg e fez acontecer. Então, mas a ideia é uma ideia, cara. Qual o valor de uma ideia? Nada. Não, mas você falou de startup, eu entendo, etc., mas existem umas ideias roubadas em Hollywood que são absolutamente claras e fantásticas. Você lembra quando lançou a Pixar com a... Com o Steve Jobs. Foi de Steve Jobs, mas antes teve que foi uma que foi comprada pela Disney depois, tô tentando lembrar o nome dela. Acho que é DreamWorks. Porque você, quando vai fazer essa história de animação é a história da Disney. É bem legal. Começa lá com Branca de Neve, um filme que foi reprisado até hoje, é um clássico. marco. Oi? Um clássico, É um né? clássico. Aí tem vários, etc. Aí tem Branca de Neve e Sete Anões, Mowgli Menino Lobo. Aí você chega lá na Pequena Sereia, que acho que é 94, não sei o quê. E de repente os dois estúdios fazem uma... Eu esqueci o nome que você dá o gênero literário para fazer animais que têm sentimentos, que eu esqueci isso, como fábula, acho que é uma fábula. Os dois estúdios fazem uma fábula sobre formiguinha. Aí apareceu um filme de formiguinhas de um estúdio que contava uma história e o outro que era de uma outra formiga no estúdio. Aí quando você vai olhar a fundo, na verdade foi um cara que saiu de um, foi pro outro, tem ali uma história tretadíssima de roubo de ideia. Mas alguém fez, né? A questão toda é essa, que foi o que você comentou. Não tive uma ideia, não vou falar. Cara, faz. Sim. A ideia do iFood. Cara, um tempão atrás, conversei com uma amiga minha, falei, vamos fazer um portal de lanches. Isso foi, sei lá, 2009. Nossa, Fred, você teve uma ideia brilhante. Eu poderia fazer e não ganhar dinheiro como iFood. Sim. Não é questão Não da é ideia. fator crítico de sucesso. Não é. Tem que fazer. E assim, negócios é uma grande confusão também que a gente aprende também na prática. Negócio não é dinheiro, negócio é pessoa. Sim. Negócios são pessoas. É sentar com pessoas, olhar no olho da pessoa, a pessoa confiar em você, você confiar na pessoa. Por isso que é muito difícil você fazer negócio com um sujeito que vai sentar e vai conversar. É a primeira coisa que ele fala assim: eu não confio em ninguém. Cara, assim, a sua vida é de uma forma tal que você não leva a confiar em ninguém. Então, possivelmente, ninguém vai poder confiar em você também, né? Porque a gente vê o mundo de acordo com os nossos óculos, né? E negócios são pessoas. Foi ter que fazer, vamos ter que botar pra rodar. Eu até brinco com o Guilherme, pra você ter uma ideia, eu pedi o Farm, ele rodou. Eu sentei com o Guilherme, nunca tinha conhecido o Guilherme, né? Só por referência de uns amigos em comuns, inclusive você. E a gente tocou o negócio de início sem contrato entre eu e ele, só pra lavar de boca. Eita. Muita confiança. De boca, rodamos. A gente foi botar o nosso primeiro CNPJ porque a Apple exigiu e tudo mais. E a gente foi na base da confiança, na base da palavra de um do outro. Homem dá a palavra, homem cumpre a palavra. E aí, por quê? Pessoas, não é dinheiro, são pessoas. E Hollywood, ele vem como um negócio, não, beleza, vou botar aqui, se alguém roubar a sua ideia, o Mark Zuckerberg rodou a ideia. Ele fez, cara. Então você tá com uma ideia, você acha que a sua ideia é genial mesmo? Foi o que o Henrique falou ali, chama as pessoas, conversam, troca ideia, escuta, leva, faz acontecer. Aí você vai ver se a sua ideia tem valor ou não. Sabe que eu aprendi isso com o Luiz Gustavo Borges, da Me Passa Aí, hoje da Congresse-me. Quando ele via esse pessoal começando a falar, não vou falar minha ideia, ele ia, falava a ideia dele em detalhes,
dizia qual que era a tecnologia, dizia tudo, como é que ele fez a articulação. Mas você está entregando todo o segredo do negócio? Fala, meu amigo, o segredo do negócio sou eu. Sou eu que faço acontecer. Eu posso pegar todo o script e passar para você que você não vai fazer acontecer. Então sou eu que sou o... Eu não vou dizer se foi eu ou se foi o Guilherme para não testificar de... Não é bom a gente testificar da gente mesmo. Então eu vou contar uma história que aconteceu entre eu e o Guilherme. Vocês nunca vão ficar sabendo quem é, mas mais de uma vez. De às vezes cliente pedir um produto e a farmácia não entregar por conta de motoboy não querer ir, de farmácia fechar, e um dos dois ir lá na farmácia, pagar alguém para levar, ou ir pessoalmente na farmácia, pegar e levar o produto para o cliente. Aí o cliente está recebendo o produto lá achando que é um dos motoboys da farmácia, mas não. É o dono da empresa. O dono da empresa. É o dono da empresa que faz acontecer. Que faz acontecer. Que chega lá e faz, cara, se eu não fizer... É o sentimento, puxando o papo lá do início. Se CTO, se levo, se isso, se aquilo. Cara, quando você tem uma empresa... Se coça e sai da cadeira. Quando você tem uma empresa estabelecida, que já saiu do Vale da Sombra da Morte, famoso Vale da Sombra da Morte. Aí beleza, você... Na verdade é Vale da Morte, esse sombra aí foi por tua conta. Sombra, é verdade. Isso aí você tá meio bíblico. Tem sombra no nosso acalômio. Tem nada que refresca, não. Mas quando você está numa empresa estabilizada, beleza, minha função é só fazer isso, eu só faço isso. Mas quando você está num negócio nisso, meu amigo, não tem essa não, cara. Se você tiver que carregar peso, limpar chão, enfim, o que você precisar fazer, você vai fazer. Não tem essa história, não. Tem que entregar, a empresa entrega remédio. Se o dono da empresa tiver que entregar remédio, tá nas funções dele. Quem que abriu o mercado lá em Curitiba? E aí, como é que foi? A gente não falou da expansão para Curitiba, que eu estava falando ali do segundo investimento. Não sei se foi segundo, terceiro, quarto, enfim. A gente tentou um modelo, a gente ia tentar modelo de franquia. Mas... Lembro disso. Gastamos uma grana. Valeu a pena pelas informações que eles trouxeram pra gente. Infelizmente a gente queima dinheiro mesmo. Quem quer inovar, entenda. Dinheiro vai ser perdido. Vai perdendo, não adianta. Se você tem crises com isso, então assim, não parte, porque vai perder. Quase 20 mil reais foram por conta de franquia. E a gente viu que franquia não ia rodar. E quando a gente estava indo lá para Curitiba, o investidor acreditou na gente, mais uma vez pessoas, convence pessoas. Vocês fizeram um curso no iFood, não foi? Foi legal. Ele fez um curso lá na sede. E se eu não me engano, o custo do curso era 20 mil reais. Já pagou. E foi eu e o Guilherme. 40 mil. Eles pagaram pra gente, para dar capacidade pra gente, para tocar o negócio. Você vê como que eles investiram, né? E aí beleza, eles deram dinheiro, o que a gente poderia fazer? No alto da nossa arrogância, eu pago alguém e alguém toma conta de Curitiba pra mim. Rapaz, nada, foi assim não, amigo. Guilherme meteu esposa e filho. Ele morou uns 4 meses lá, né? Recém-nascida, filha dele. Aí ele falou, o negócio é meu, quem vai fazer acontecer sou eu. Fred, você segura a parte tecnológica pra mim? Eu falei, como sempre. Ele partiu pra lá. Aí o que ele fez lá? Fez entrevista, as pessoas iam pra farmácia? Não. Ele botava a pastinha embaixo do braço, ia nas farmácias lá, batia a palma. Posso falar com o que ele fez aqui em Campos, ele fez lá. Poxa, mas ele é o CEO. Não, ele é o CEO. Ele tá querendo fazer acontecer. Se você for tocar um negócio com esse sentimento vaidoso, cara, parte para outro caminho. Vou ficar no ar-condicionado. Cara, sei lá qual profissão. Nem quero falar não, porque hoje tudo é motivo de cancelamento. Né? Então, se você tem uma vaidade que não te permite fazer esse tipo de coisa, cara, toca outro negócio, não empreende não. Não empreende não. Mas então o Guilherme foi lá para Curitiba, recebeu parte do investimento. Foi lá. Foi montar a operação, foi morar em Curitiba, bater palma na frente da farmácia, chamar elas para entrarem. E bater palma não é força de expressão não, bater palma é literal mesmo, de chegar lá, ô fulano, quem é o dono aqui pra gente conversar? Não, o dono é fulano. Isso, força de expressão foi só nas grandes redes, né? Nas farmácias pequenas é isso mesmo, aí no balcão, oi, tudo bem? Ele é muito simpático, eu sou meio bicho do mato. Inclusive era pra ele estar aqui porque eu não sou muito bom de palavras, você sabe disso. E ele ia na lábia lá, conversando, lábia no bom sentido, tá? Conversando com as pessoas, muito sorridente, tá muito simpático, eu já sou meio carrancudo. E as pessoas iam dando abertura, ia chegando, e de lá ele me ligava, ó, sistema tal, temos integração já? Vi, cara, não tem não. Me dá aí 30 minutos. 30 minutos já estava integrado. E assim foi. E aí botamos lá em Curitiba.
conforme eu falei, estabilizados. Estamos buscando agora, como, mais uma vez, negócio não são dinheiro, são pessoas. A gente busca o smart money. A gente não quer dinheiro por dinheiro. Inclusive, quando a gente fechou com os pessoal da Goods, a gente teve 5 propostas. Nós recusamos 5. Ah, cara, vocês recusaram dinheiro, nós recusamos dinheiro. Porque era Eu soube há dinheiro. pouco tempo atrás que tinha a Pharma Ventures, que era uma venture capital, né, uma investidora específica para o mercado de farmácias, que fizeram o pitch, o Guilherme fez algumas reuniões, etc, não sei o que, chegou no final e falou, não, eu quero não é vantajoso para mim, valeu. Foi mais ou menos, eu lembro disso. Acontece. A gente teve algumas recusas, né? Óbvio, acontece também. Mas a gente teve alguns posicionamentos positivos. Mas não era o smart money, era só o money. E não é só money, não é só money. Todo negócio, o negócio de sucesso que estourou, ou até negócio pequeno, negócio são pessoas. É um amigo que vai te ajudar a desembaraçar alguma coisa que está presa para você conseguir um alvará, que às vezes é só um mal entendido de comunicação. É um amigo que vai apresentar um ao outro que está precisando de desenvolvedor e ele não achou desenvolvedor de confiança. E não bate papo das ideias. Não, fulano, tô com uma ideia. Esse Guilherme é um sujeito tapado, vira para você, cara, não vou te contar minha ideia não, que vai roubar. Possivelmente a gente nunca tinha se conhecido. Então é um amigo que apresenta outro amigo, que se junta e forma uma solução. Então, negócio são pessoas e network. Eu tenho muita dificuldade disso, que eu sou tímido, apesar de falar bastante aqui, porque eu já te conheço há certo tempo. Tímido e feio, né? Tímido e feio. Aí é complicado, se ninguém gosta de sentar para falar comigo, eu também não sou muito bom com palavras, você sabe disso também. Mas o Guilherme, ele tem essa parte que eu não tenho. E ele fez um casamento bom. E eu acho que essa dupla, esses dois perfis, eles se complementam muito bem. É um cara, bicho do mato, desenvolvedor de tecnologia, que vai para um quarto, é alimentado com pizza, porque você tranca ele e coloca a pizza por debaixo da porta. E liga o E sinal ele vai de Wi-Fi. entregar tecnologia. E o outro que não sabe desenvolver uma única linha, mas ele consegue fazer o comercial, consegue conversar, consegue... Enfim, a gente já brigou muito, eu e você, que a gente já perdeu oportunidade de negócio porque você foi bronco. Você lembra disso? Não foi só uma, não, foi mais de uma. Eu lembro de eu gritando, não sei o que, ele Não fez é isso. assim, E eu lembro da sua inocência, que foi do tipo, eu sou bronco mesmo, fica bem aí que eu fico bem aqui, tá bom. E isso vida que terminou segue, de ruir o relacionamento. Acabou com tudo de vez, cara. Mas são aprendizados na vida. Hoje eu aprendi bastante a ser um sujeito mais tranquilo. Mas eu tenho sempre um limite, né, cara? Assim, aí chega um ponto que eu já aprendi só pelo menos fazer, cara, você quer mesmo ouvir minha opinião? Se a pessoa falar que quer, dali pra frente, você pode ter certeza que Ela não vai teve a ser chance algo de não muito bom. ouvir. Eu dei a oportunidade pra pessoa. Mas você falou dessa situação do casar e realmente foi isso, assim, a minha deficiência nessa parte de comunicação, o Guilherme supre. E a parte de tecnologia que ele não tinha, supre. A gente funciona bem se funcionar sozinho? Funciona, óbvio. O Guilherme ele pode aprender a programar, como eu posso aprender a negociar, conversar. O Guilherme aprender a programar, eu acredito. Você aprender a ter bom relacionamento, eu não acredito. Cara, eu como cristão acredito que as pessoas mudam, mas tem certas coisas que é difícil mesmo. A minha aparência não ajuda muito também, Pois né? é. Minha aparência não ajuda. E os próximos passos um pouquinho da participação do programa, você não participou do programa naquele dia, mas você assistiu o programa. Assisti o Os pitch próximos lá. passos, teve alguma conversa depois daquilo que na sua... Não, o Guilherme que tá amadurecendo. Pois Por questão de segurança, eu só chego numa parte, ele já conversa tudo que tem que conversar, já deixa tudo alinhado. Aí eu só entro no finalzinho só pro pessoal saber que existe alguém ali, entendeu? Porque ele tem medo de me botar no início e eu acabar atropelando o papo. Eu entendo ele. Ele só chega pra mim e fala assim, tô negociando com fulano de tal. Eu tenho ciência que ele tá negociando com fulano de tal, eu nem me meto. Mas você tem ciência porque ele teve 3 empresários da região. Sim, sim. Foi o Robson Cola, da Data Campus, que é um cara que trabalha acho que há 20 ou 30 anos com tecnologia aqui na região. Alguém do grupo Imini. Alguém do grupo. Foi a Eu não Marta do esqueci o grupo nome. É Imini. porque eu não conheci o nome, não guardei o Da nome. XY Diagnóstico, e assim, ela trabalha há muitos anos, lidera movimentos de... Tá vendo como da sou bom? saúde. Como alguém do grupo. A Marta pode ficar chateada aí, tá vendo? Aí Guilherme fala, Fred, aprende a falar, Fred. Se você não conhece a pessoa, não fala alguém, né? É esses defeitozinhos que eu tenho, enfim.
Mas, Marta, eu não sei quem você é, por favor. Assim, realmente não te conheço, então desculpa pelo alguém. Só Ela é uma para empresária muito respeitada na não, o grupo região, na Inter área é de grande, né, saúde. cara? Não é qualquer grupo. E manter um grupo desse também, dá pra ver É. que a pessoa tem uma cabeça do caramba, né? E o Sérgio Simas, que é da Telecom, eu esqueci o nome. Meu Deus do céu, esqueci o nome da empresa agora. É uma telecom que está aqui. Eles fazem Forte o. Telecom, não? Forte Telecom, obrigado. Eles fazem o backbone acho que do É Sudeste isso, né? inteiro. Os caras cresceram. De Cambuci, acho que valeria a pena fazer um programa só com ele, porque ele é de Cambuci, adora Cambuci, colocou lá, mas ele pegou essa fatia do mercado que ninguém pegava, que era o interior, porque concentração de população em grande metrópole todo mundo quer. Então ele foi nessa outra fatia, cresceu, voou e, enfim, estava na banca de vocês. Então você sabe que está tendo alguma conversa, mas você não sabe exatamente o quê. Eu não participo muito. Assim, quem toca bem essa parte, quem tá tocando bem o Pediu Farma na parte que o Pediu Farma carece hoje, que é a parte mais de negociação e tudo mais, é o Guilherme. Aí geralmente lá no finalzinho, quando já tá tudo lavado, o Guilherme só me apresenta, mas me apresenta assim, esse é o Fred não fala nada, senão vai estragar. Que bom que você está falando bem aqui hoje. Senão vai estragar tudo. Cara, mas interessante, tá? O último investidor, às vezes tem relógio quebrado que acerta a hora 2 vezes no dia. É. O último investidor entrou por conta de um argumento meu, que ele tava meio receoso. Então, Como é que foi isso? ele tava querendo, pelos valores, presídio e tudo mais, e existia uma política na empresa dele lá, e de acordo com a política da empresa ele tinha que pedir autorização a ABC, CDE, enfim. Tipo assim, eu vou investir, sei lá, R$ 200 mil, eu tenho que conversar com o diretor e tal. Vou fazer um risco, um capital de risco, com minha própria conta em risco. Então eu tenho até 100, R$ 150 mil para botar com minha própria conta em risco. Então ele começou estudando que tem o chamado, me esqueci da Case que dá o nome não, tema, enfim, Tese? Tese. Tese. Tese de investimento, obrigado. De nada. E ele estava querendo passar a gente para alguma investidora com uma tese mais aderente, que ele acreditava ser mais aderente. E ele já estava no papo de fazer que a tese fosse mais aderente e tudo mais. Aí, e a argumentação dele foi o seguinte: não, eu preciso ver que você validou no mercado. Ele botou uns 2 ou 3 argumentos. Que o produto se replica e funciona por conta própria. E Guilherme fala muito. Aí Ele quer ver. E eu quieto na minha. E ele insistiu nisso, e a gente tentando provar. Guilherme tentando provar. E quando ele tava despedindo, eu falei assim, cara, são só esses argumentos que você tem? Só isso. Então, se eu provar a você que a gente replicou e o processo validado por si só funcionou, você investiria? Que aí eu já também botei um compromisso. Sim. Eu botei um condicionante e botei um compromisso com essa condicionante. Eu falei assim, investiria. Então, a gente aplicou o processo na cidade A, B e C. Na cidade A tivemos resultado X, na cidade C, Y, na cidade D, tal. Resultado da cidade A se deu por conta disso, resultado da cidade B se deu por conta disso, resultado da cidade C se deu por conta disso. Como ele se apalavrou comigo, homem de palavra, negócio não são pessoas? Esse negócio são pessoas. Então, beleza. Então, eu vou te dar tanto e você vai botar esse processo para rodar em Curitiba. Fechou. Ele tá rodando em Curitiba. Tá rodando em Curitiba. Guilherme tá com as informações dos números de lá. Ele tá acompanhando direitinho. Tá estabilizado. Maravilha. Estouramos nosso tempo. Eita. Acabou, foi rapidinho. Vou passar para você rapidamente para em menos de 10 segundos você fazer a sua despedida. Só agradecer o bate-papo aqui e dizer que estamos à disposição, cara. Se achar alguém com Smart Money aí que queira tocar o negócio com a gente, ajudar a crescer aí, vamos lá. Vamos conquistar o mundo. Maravilha. Muito obrigado, meu amigo Frederico Fiuza, da Pediu Farma. Quem está nos assistindo agora, os telespectadores, tanto da televisão quanto da internet, peço para curtir as nossas redes sociais. Tem da J3 News TV, tem da Tec Incubadora. Estamos abertos com as inscrições da segunda temporada. Se inscreva a sua ideia que a gente vai apresentar ela a uma banca de investidores. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.